Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Andresa Molina e no vídeo dessa semana sobre o tempo, né? Um tema que nos nossos cursos muita coisa acontece, né? Todo mundo, quando a gente começa a falar de transformação, de que tem que mudar isso, tem que transformar isso, porque se a vida não estava boa, precisa mudar. Mas quando a gente começa a falar de alguns assuntos mais específicos, as pessoas se travam, né? E dizem, cada um tem seu tempo, né? Cada um vai mudar no tempo que for necessário. E aí eu queria refletir junto com vocês sobre essa questão do tempo, né? Quando a gente começa a se deparar com algumas situações mais difíceis na nossa vida, a gente tem a opção de mudar ou de permanecer na nossa zona de conforto mesmo quando aquilo está ruim, né? De não quer mudar, não quer fazer a transformação e aí a gente fica ali. Só que se eu não mudar, né, como é que as coisas vão se transformar na minha vida? E aí vem a história do cada um tem seu tempo, tudo ao seu tempo. De fato, o tempo ele é aliado em algumas situações, mas em outras ele pode ser o vilão, né? Porque depois que a doença se instalou, não tem mais tempo, né? Eu tenho atendido muitas pessoas que chegam lá, foram há um ano atrás, né? Tinha uma possibilidade de mudança, né? De mexer em bastante aspectos energéticos e aí foram deixando para lá, foram se preocupando com o seu trabalho ou só com o seu trabalho. Eu não estou dizendo que não deve se preocupar com o seu trabalho, principalmente se isso é uma coisa que você faz que você gosta, mas foram se preocupando com isso, com aquilo, com o outro, com o filho, com o marido, enfim, com tudo, menos com si próprio. Largaram, deixaram isso para lá e um ano depois voltam com um processo de saúde já instalado, né? E agora, né? Como é que é essa questão de tempo? É preciso, gente, que a gente comece a pensar nisso. Não dá tempo de ficar adiando a sua mudança. Depois que a doença se instala, depois que o caos se instala, não dá mais tempo. É muito mais difícil de você se curar, né, de uma coisa que já está materializada no físico. Porque todas as doenças, independente de qual seja ela vem a partir do energético e depois ela somatiza e instala no corpo físico. Tá? Então, enquanto isso não virou uma doença, né, é muito mais fácil ser trabalhado. Então, deixar para depois a sua vida vai fazer com que você instale o caos, né, a desarmonia. E isso vai instalar ou uma doença física ou um processo de síndrome do pânico, de depressão. Então é importante trabalhar com isso antes. Olha para você, tem pessoas com problema de visão, correndo risco de ficar cego, porque não quer olhar para a sua própria vida, né? Não quer olhar para aquilo que é importante. E aí a vida, né, a sua essência, faz o quê? Faz você perdendo a visão de fora para poder ser obrigado a olhar para dentro. Não espera isso acontecer na sua vida. Procura um trabalho, uma transformação agora. Né? Nesse momento em que nós estamos falando, todos os terapeutas energéticos, né, que trabalham com energia, com mundo holístico, enfim, com luz, com consciência, está falando dessa transformação planetária. Né? Vai mudar muita coisa, a consciência do planeta está se transformando, está na hora de você mudar a sua consciência em relação a você, a sua vida e o seu entorno. Se você não fizer isso, daqui a pouco vai instalar um processo que você vai ter que fazer. Então, quando dizem que se você não vai pelo amor, vai pela dor, eu sempre falo que a única transformação que acontece, a única mudança que acontece é pelo amor. Só que a gente deixa tanto que a gente acaba indo procurar ajuda só quando já está em dor. Por que a gente faz isso? Por que não olhar para as nossas questões antes de ser instalada essa dor? Pensa nisso, não deixa para depois o que você pode fazer hoje, porque depois passou, né? Depois o tal do tempo, que em algumas situações é o aliado, ele passa a ser o vilão. Né? Depois você está doente, depois o seu filho já cresceu, depois você não tem mais saúde, depois você morreu. Então, presta atenção se não está na hora de olhar para as suas transformações agora. E eu vou falar uma coisa que eu garanto para você, não é tão difícil. Né? Passa a ser prazeroso
Quando a gente começa a olhar para nós e fazer a transformação, e sentir essa transformação e essa beleza na nossa vida. Não é porque tem gente que acha que vai ser ruim, que vai doer, que vai ser dolorido. Não! Né? Quando você começa a se apaixonar por você mesmo, pela sua história, sem culpa, sem arrependimento, sem sensação de rejeição, simplesmente olhando e fazendo diferente. Como Jesus falou, né? Vá e não peque mais. Não é para se sentir culpado do que passou, mas sim não fazer de novo, fazer diferente. Então faz diferente. Né? Se tem alguma coisa para você mexer aí, eu tenho certeza que tem, porque todo mundo tem. Nós viemos para cá, para esse planeta, para nos transformar, fazer limpezas energéticas das nossas questões e para ajudar o planeta a passar por uma transformação também. Então todo mundo tem o que mexer. Então não deixa para depois o que você pode fazer hoje. Não deixa para amanhã, porque pode não dar mais tempo, tá bom? Então é isso, esse é o vídeo dessa semana. Se você gostou, compartilha, deixa seu comentário, faça alguma pergunta, tá? Que a gente está aqui à disposição para responder e inclusive para saber se a gente está indo pelo caminho certo, enfim, se é por aí. Eu espero que eu tenha ajudado mais uma vez, eu agradeço e a gente se vê na próxima semana.